Essa gravação ela se torna importante porque a gente pode disponibilizar ela para os demais colegas posteriormente, né? O NEAD, ele solicitou, na verdade, ele pediu que os professores, ele permitiu que os professores utilizassem o Google Meet, né? Mas com a condição de que as aulas fossem gravadas, para que posteriormente os alunos tivessem acesso, tá? No Moodle, né? Então a gente vai gravar as aulas, né? Tanto as aulas das terças como as aulas das quintas-feiras, para que posteriormente elas sejam disponibilizadas para os demais alunos, caso eles queiram assistir, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presente nesses nossos encontros presenciais. Presenciais não, né? Nesses encontros de webconferência, vamos dizer assim, né? Dessas reuniões, né, que a gente possibilita, né? Bem, gente, primeiramente, né, eu queria abrir o espaço para vocês, antes de eu começar a falar alguma coisa, né, propriamente sobre os conteúdos da nossa disciplina, abrir espaço para que vocês, aqueles que tenham alguma dúvida, né, esse é o nosso primeiro encontro, né, na semana passada, eu deixei uma enquete para vocês pudessem escolher o melhor dia e os melhores horários, né? Melhores dias e melhores horários. No final das contas, né, 8 alunos escolheram as quintas-feiras, 7 alunos escolheram as terças. Então, eu optei por fazer encontros terças e quintas, das 8 às 9, das 20 às 21, para atender ao maior número possível de alunos, né? E, inicialmente, como eu estou dizendo, né, eu queria abrir a oportunidade para vocês, caso vocês tenham dúvida sobre o formato, né, da disciplina que já está no Moodle, né, que foi aberto desde o dia 1º de agosto, né? Então a gente já está, hoje é dia 20, já são 20 dias, né? Já se passaram aí com essas transformações, com esse andamento, né, propriamente da disciplina. Então eu queria deixar a palavra agora para vocês, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas sobre os conteúdos que estão na biblioteca, dúvidas sobre a primeira atividade online, caso alguém tenha, tá? Ou dúvida mesmo que possam se apresentar nas videoaulas, né? Ah, professor, acho que algum problema na videoaula ou alguma coisa desse tipo, né? Aí eu vou passar a palavra para vocês. Alguém tem algum questionamento assim inicial que queira discutir, né? Para que eu possa logo tirar as dúvidas de vocês? Alguém? Podem responder pelo chat, entendeu? Aí fica mais fácil, né? Estou te ouvindo, sim. Pronto. E alguém tem alguma dúvida até o momento? Não tenho dúvidas, professor. Ok. Paloma está ok. Alcimar, alguma questão? Por enquanto, nenhuma dúvida. Leninha, né? Leninha, alguma dúvida, alguma questão? Porque aí a gente pode dar início, né? E aí, professor, gostaria de saber se é obrigatório participar dos encontros. Não, não é obrigatório participar dos encontros, tá? Os encontros são só para auxiliar vocês, né? Eu não criei nenhum tipo de obrigatoriedade pela participação de vocês nas webconferências, justamente por causa das dificuldades, né? Tem muita gente que está no pré-física, tem muita gente que está no pré-cálculo, né? Então, e, consequentemente, né, está batendo, está chocando os horários, né? As pessoas trabalham, né? Porque esse horário estarei no trabalho, pronto. Justamente, eu tentei escolher o melhor horário possível, né? E aí o horário, né, que eu imaginei que seria possível seria o horário justamente das 8 às 21, que aí eu achava, né, que todo mundo já estaria em casa, todo mundo já estaria né, ou chegando do trabalho, né, mas eu sei que tem pessoas que ainda continuam, que trabalham, estendem, né, o trabalho até mais tarde, só que o que acontece? A gente tem um horário X, né? Eu poderia fazer os encontros até às 22 horas, era o máximo que o NEAD me permitiu, né? Então, os encontros poderiam ser feitos até às 22 horas. Então, eu poderia ter optado pelo horário das 21 às 22, só que eu achei muito tarde, né? Para mim também é muito tarde, né? Justamente porque eu também tenho outros afazeres, outras atividades.
o horário já era um horário meio complicado. Então, eu optei, e aí eu não escolhi um horário mais cedo, por exemplo, eu poderia ter escolhido das 18 às 19, ou das 19 às 20, né? Só que aí também esse horário eu achei um pouco cedo demais, achei que as pessoas estariam ainda chegando do trabalho, né? Estariam, por exemplo, a pessoa queria dar uma descansada, uma relaxada, tomar um banho, tomar um café, alguma coisa desse tipo, ou jantar, né? Então eu falei, não, eu vou optar pelo horário das 20 às 21, tá? Mas não é obrigatório, então, viu, gente? Não é obrigatório os encontros. Os encontros eles vão servir prioritariamente, né, para tirar as dúvidas de vocês, né, caso vocês tenham em relação ao conteúdo, mas é claro, eu vou aproveitar os encontros e vou ministrar também aulas, né? Falarei sobre todo o transcurso, né, da nossa disciplina, né? Todos os encontros que estão lá, por exemplo, nas videoaulas, né, ou aquela sequência que está nas videoaulas, elas serão, né, eu seguirei nas webconferências, aqui nos encontros que a gente vai ter virtualmente, né? Eu passarei por cada autor, por cada as suas teorias, seus conceitos, e também a gente vai falar sobre essas problemáticas que envolvem, né, o desenvolvimento da ciência ao longo da história. Mas a obrigatoriedade não existe, justamente por causa desses inúmeros problemas que eu já falei para vocês, entendeu? Tá certo, pronto, Lenine. Ok, então tá tudo certo, né? Ok. Então, respondido, né? A questão, você não é obrigatório, tá? Quem entrou por último foi a. Deixa eu ver aqui. Tayane, né? É isso mesmo? Tayane. Oh, de nada. Ok, não, sem nenhum problema. Certo. Tá certo? Quem entrou por último foi a Tayane. É isso, Tayane Rodrigues, é? Tayane, tá me ouvindo? Tayane, se tu estiver me ouvindo, a questão é o seguinte: esse primeiro momento, inicialmente, é só para que vou tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham, tá? Pronto. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, né, que eu estou acompanhando pelo chat, e aí eu posso, inicialmente, já tirar qualquer dúvida, caso você tenha, tá? Como eu já falei com a Alcimar, a Paloma, eles não têm dúvidas, e a Leninha também não. Quer dizer, tinha uma dúvida sobre a obrigatoriedade dos encontros, já falei para ela que não é obrigatório, né? E então, caso você tenha alguma dúvida, pode postar no chat. Então, gente, podemos prosseguir, já que a gente já deu essa introdução, tá? Já que está tudo ok e a gente já sanou umas dúvidas iniciais, eu gostaria de fazer uma introdução sobre a nossa disciplina, tá? Essa introdução vai levar em consideração duas perspectivas, né? Essas perspectivas eu já venho trabalhando lá no fórum de discussões com vocês, tá? Uma perspectiva é justamente o aparecimento ou desenvolvimento do pensamento racional no mundo ocidental, tá? E quando eu falo, né, o mundo ocidental, eu gosto de frisar porque, vejam, né, toda a nossa disciplina, ela está ligada a esse mundo, né, que a gente pode dizer que é o mundo europeu, esse mundo ocidentalizado, né, construído, né, dentro dessa concepção meio que europeia, tá? Mas por que isso, né? Porque o que acontece, né? Muita gente pode se perguntar, sim, professor, então ciência é só isso, né? Ciência ou esse pensamento racional começou com os gregos e não existe nenhum tipo de outro conhecimento ou conhecimento que a gente possa chamar de conhecimento científico, né? Ou um certo saber que tenha sido derivado de outras regiões do planeta, ou de outras tribos, outras nações, outros povos, existem, gente, tá? Mas isso é um recorte que a gente faz. Existem, por exemplo, o conhecimento, ele foi desenvolvido em vários locais do mundo, né? Você vai encontrar nos povos asiáticos, nos povos africanos, nos povos aqui da América pré-colombiana, tá? Então, a questão do conhecimento, só para dar um exemplo para vocês. Antes de Cristóvão Colombo chegar aqui nas Américas, antes dos europeus, né, dos espanhóis e portugueses, primeiramente, invadirem essas terras, a gente tinha três grandes impérios aqui, tá? Ou seja, nações grandes, nações que podemos dizer assim, que tinham um certo desenvolvimento e um certo conhecimento, né? O Império Azteca, o Império Maia, ou mesmo o Império Inca,
né, que ficava aqui na região da Cordilheira dos Andes, aqui, né, no Peru, na Bolívia, né, toda essa região era uma região dominada pelo Império Inca. Todos esses povos pré-colombianos, eles tinham muito conhecimento, desenvolveram muitos saberes, né? Conheciam muito de astronomia, né? Eles conheciam algumas estrelas que eram desconhecidas, por exemplo, dos europeus, né? Algumas observações astronômicas que esses povos fizeram, os europeus não tinham conhecimento na época que Cristóvão Colombo chegou aqui. Então, na verdade, o que acontece, né? Não é que o conhecimento ele tenha se originado exclusivamente num determinado local que a gente denomina ali o Ocidente, né? Primeiramente a Grécia, depois se desenvolve com o Império Romano e, consequentemente, vai se desenvolver com as grandes nações europeias, né? Assim, que a gente pode dizer mais para frente, né? No transcurso do processo histórico, não significa que não existam saberes no mundo árabe, não significa que não existam saberes no mundo asiático ou no mundo africano, e por aí vai. O que acontece, né? Acontece que essa ciência moderna, propriamente que a gente conhece, né, que a gente denomina como ciência moderna e contemporânea, as marcas dela, né, as marcas mais profundas dela, se encontram exatamente aonde? Se encontram no mundo ocidental. Então, a diferença é essa. Tá? Mas não significa que, por exemplo, no mundo árabe a gente teve grandes matemáticos, né? Muitos matemáticos do mundo árabe, né, eles desenvolveram inúmeras teorias que, posteriormente, chegaram também ao Ocidente e contribuíram para o desenvolvimento da ciência. Né? Averroes, Avicennas, todos esses filósofos árabes conhecidos, né, do mundo ocidental, eles tinham bastante conhecimento. Averroes, né, acho que, se não me engano, é o Averroes, ele tinha, por exemplo, teorias sobre a luz, entendeu? Ele estudava a luz, né? O Avicennas tinha teoremas matemáticos, né? E então o que acontece? Não é uma exclusividade do mundo ocidental, mas o mundo ocidental, ele tem uma característica, né? Ele tem uma característica própria, né? Por exemplo, quando a gente diz que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, né? É porque existem determinadas características que favoreceram um determinado tipo de conhecimento, determinado tipo de pensamento, e esse pensamento ele foi cada vez mais, entendeu? Se desenvolvendo. Ele foi se acumulando como saber, como conhecimento, transmitido de gerações e gerações, mas ele também foi se desenvolvendo, foi se ampliando cada vez mais. Tá? A revolução científica dos séculos XV, XVI e XVII, que revolução científica é essa? Né? Aquela revolução marcada por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton. Tá? Aquela revolução científica, né, também, por exemplo, aconteceram outras revoluções no passado, anteriormente. Tá? Outras revoluções de conhecimento, de saberes, né, o homem adquiriu ao longo do processo histórico. Mas por que a gente tem um marco, né, um marco assim, essa revolução dos séculos XV, XVI e XVII? Por quê? Porque ela provocou mudanças muito profundas na estrutura do saber e na estrutura do conhecimento. Aí sim, é por isso que a gente foca, né, ou faz um recorte para trabalhar mais essas questões. Né? A revolução que foi provocada, né, ela levou poucos anos assim, né, vamos dizer assim, alguns séculos. Enquanto que o conhecimento e o saber em outras regiões, eles ficaram do mesmo jeito, né, por milênios, né? Por milênios, o saber em outras regiões do mundo, no mundo árabe, ou no mundo asiático, ou no mundo africano, ele se manteve o mesmo. Ele não se alterou propriamente. Tá? Enquanto que no mundo ocidental, quando a gente olha para o mundo ocidental e para pensar no desenvolvimento histórico que começa a acontecer, né, entre os períodos do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, até a nossa contemporaneidade, a gente vê o quê? A gente vê uma transformação do conhecimento de forma muito abrupta. E é justamente essa transformação do conhecimento abrupta que marca o Ocidente. Ou seja, é o aparecimento de novas máquinas, de novas técnicas, mas de uma forma muito rápida e cada vez mais acelerada. Hoje, né, hoje mesmo, o conhecimento ele tem um desenvolvimento tão rápido, mas tão assim,
veloz e a dinamicidade é tão imensa que a gente fica meio que abismado. E a gente, às vezes, pode até achar que não, é isso mesmo, a gente sempre viveu assim. Não, o homem nunca viveu assim. Se vocês forem parar para pensar, por exemplo, se a gente pensar na Revolução da Agricultura ou na Revolução da Pecuária, que aconteceu há 10 mil anos atrás, tá? Demorou-se muitos milênios para até acontecer uma outra revolução novamente. Tá? Enquanto que nesse período histórico, né, que a gente está agora, as revoluções acontecem muito rapidamente. Vejam, a revolução provocada por Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu e Isaac Newton, ela dura aproximadamente só 2 séculos. Né? Ela começa ali em 1543, com a publicação do livro do Nicolau Copérnico, A Revolução dos Órbites Celestes, e ela vai até a publicação, tá, do livro do Isaac Newton. Isso para ela se concretizar propriamente, entendeu? Ou seja, para a gente mudar de um modelo geocêntrico de ciência para um modelo heliocêntrico. Tá? Dura praticamente 2 séculos só para ocorrer a transformação, ou na verdade 1 século e meio. Né? Vai de 1543 até a publicação do livro Os Princípios de Matemática, Os Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, do Isaac Newton, que é publicado em 1687. Tá? Aí vejam, né? Se consolida o pensamento da nova mecânica clássica, ou a mecânica que a gente vai chamar de mecânica clássica, mas essa mecânica que foi construída tanto por Galileu como por Isaac Newton, ela se consolida com a publicação dessa obra newtoniana, tá? E vejam, ela vai durar até as portas do século XX, né? Na verdade, no finalzinho do século XIX para o século XX, quando Albert Einstein publica as teorias da relatividade. Quando ele publica as teorias da relatividade em 1905, uma nova transformação começa a acontecer. Vejam, em aproximadamente 2 séculos, né, ocorre uma revolução, que é a Revolução Newtoniana, e logo posteriormente ocorre uma outra revolução, que é a revolução, entendeu, provocada pela teoria da relatividade, que é o que a gente vive hoje na nossa contemporaneidade, que é a mecânica quântica. Vejam, é um tempo muito curto para grandes transformações, para mudança de modelos, entendeu? Os modelos se transformam muito rapidamente. Então, vejam, tá? É por isso que a gente dá uma importância muito grande ao mundo ocidental, né? A esse conhecimento que é produzido no mundo ocidental. Por quê? Por causa dessa velocidade, por causa dessa dinamicidade. E as origens dessa dinamicidade está lá no mundo grego. Né? Um modelo que os gregos construíram de pensamento racional que vai se perpetuar ao longo do processo histórico e vai chegar até as portas da modernidade, entendeu? Nos séculos XV, XVI e XVII. É por isso que a gente tem, né, propriamente, né, a gente vislumbra e fica, né, propriamente concentrado nesse tipo de recorte histórico, mas não significa que esse seja o único recorte que seja possível ser feito. Né? A gente, por exemplo, quando a gente fala de ciência, ou de pensamento mesmo racional, a gente pode encontrar esse pensamento em outros povos, outras nações, em outros momentos históricos, fazendo um outro tipo de recorte. Isso é só para que vocês lembrem, tá? Que esse não é um pensamento exclusivo, né? Esse não é um pensamento universal, tá? E o único pensamento possível. Não, não é. Mas é um recorte que a gente faz e é um recorte muito importante, né, por causa desses processos históricos que eu já falei para vocês. Tá? Então, o que acontece? E por que se torna importante essas concepções? Né? Porque isso é de extrema importância a gente analisar e verificar historicamente. Porque existem algumas características, né, que determinam o porquê desse tipo de revolução científica, ou por que ela ocorre nesses processos. Uma dessas características, eu poderia dizer para vocês, que são os momentos de liberdade, né, os momentos de liberdade em que o Ocidente, né, em determinados locais do Ocidente, a gente percebe a construção desse tipo de conhecimento. Né? E aí é o que a gente vai fazer um tipo de oposição, né? Uma oposição entre o pensamento libertário, ou uma forma de pensamento racional, que a gente tem a liberdade de se expressar, em contraponto, uma forma de pensamento que a gente chama de dogmático, ou um pensamento
corroído não, né? Mas cuja base desse pensamento são os dogmas, né? Eu acho que vocês, né, ou muitos de vocês já devem ter uma clareza sobre as formas de conhecimento, né? As formas de conhecimento, por exemplo, o senso comum, o saber religioso, o saber filosófico, o saber artístico, o saber científico. Essas formas de conhecimento, elas são distintas, elas não são, elas não são equivalentes, né? Também não são equivalentes. Além de ser distintas, elas também não são equivalentes. Mas vejam, boa noite, meu querido Cicélio, meu boa noite. Mas vejam, tá? Esse tipo de pensamento, né? Esse tipo, na verdade, essas concepções de conhecimentos, elas fazem parte da história humana, né? Eu creio que todos vocês, se eu falar aqui sobre o senso comum, eu creio que todos vocês tenham uma definição, ou já possuem uma certa definição do que é o senso comum. O senso comum é justamente esse conhecimento que a gente adquire de forma imediata através dos nossos sentidos, tá? Esse é o senso comum, entendeu? O senso comum, ele pode trazer um conhecimento verdadeiro, pode, mas também pode trazer um conhecimento enganoso. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês em filosofia e educação, né, na disciplina de filosofia e educação, e também fiz uma retrospectiva, né, ou uma revisão, vamos dizer assim, no início dessa nossa disciplina, né, de história e filosofia das ciências. Então, vejam, o conhecimento do senso comum, ele não é o mesmo conhecimento filosófico. Ele não vai ser o mesmo conhecimento religioso. E nem também vai ser aquele conhecimento artístico. O conhecimento artístico é o que é um conhecimento mais estético, aquele conhecimento mais ligado às nossas emoções, mais ligado aos nossos sentimentos, né? O senso comum, ele vai diferenciar-se, né, desses outros conhecimentos, e os outros conhecimentos também se diferenciarão entre si. O dogma, né, o pensamento dogmático, ele vai aparecer de forma muito forte em quais tipos de saber ou em quais tipos de conhecimento? No conhecimento religioso e no conhecimento mítico, ou no conhecimento mitológico, né? O dogma, o que é um dogma? O dogma é um tipo de conhecimento que você não pode contestá-lo, tá? É um tipo de conhecimento que possui uma certa autoridade, né? Que professa esse tipo de conhecimento e que, consequentemente, ele se torna um conhecimento inquestionável. Ele pode ser um conhecimento, uma revelação divina, por exemplo, né? O profeta recebe a revelação de Deus e passa a revelação de Deus para o povo como se fosse uma verdade. Você pode questionar aquela verdade? Não. Ela não abre espaço para o questionamento, entendeu? O conhecimento mitológico também tem essas características, né? São os deuses, as ninfas, são Zeus, não sei, entendeu? Que transmite o saber. Então, por exemplo, não tem como se questionar esse tipo de conhecimento. Não tem como se debater sobre isso. É por isso que ele se torna um conhecimento dogmático, porque ele possui dogmas que se caracterizam como um tipo de saber universal, como um tipo de saber absoluto, e que você não pode questioná-lo. Consequentemente, diferentemente, é o pensamento filosófico e o pensamento científico. Né? O pensamento filosófico, quando ele nasce justamente em oposição ao pensamento dogmático, mitológico e ao pensamento dogmático religioso. O pensamento racional filosófico, que nasce no mundo grego antigo, na Grécia Antiga, né? E vejam, esse pensamento ele se desenvolve na Grécia Antiga justamente no momento em que a liberdade, tá? E o crescimento dos estados-nações, das cidades, desculpe, não estados, das cidades-nações gregas estavam florescendo, no momento que essas cidades-nações estavam florescendo, é justamente nesse momento histórico que a filosofia também vai nascer, como um pensamento onde a liberdade permite o desenvolvimento, né, dessas concepções. O pensamento filosófico, né, ele tem essa característica. A ciência vai herdar essa característica da filosofia. Tanto é, né, que se a gente for fazer uma análise sobre a filosofia, né, e a ciência, a gente vai ver que no começo, tanto a filosofia, né, como a ciência, elas caminhavam juntas, né? Elas eram imbrincadas umas nas outras, né? O filósofo geralmente era o matemático, era o físico, era o químico, era o médico, entendeu? Era o político. Então, o filósofo, na verdade, ele reunia, né, em si
um conjunto, né, de atribuições, né? E hoje, né, que as ciências estão completamente separadas e dissociadas entre si, por causa da especialização, por causa do processo, né, de generalização, justamente, desculpe, generalização não, por causa do processo de especialização, aí a gente tem um certo distanciamento entre físico, matemático, filósofo, químico e por aí vai, tá? Mas antigamente isso não existia. E aí vejam, o pensamento dogmático, ele na verdade está atrelado a essa concepção ou esse tipo de pensamento que é o pensamento religioso, que é o pensamento mitológico. Quando o pensamento filosófico nasce, ele nasce em contraposição a esse tipo de pensamento. Ele nasce numa perspectiva libertária. E ele vai se desenvolvendo nessa concepção. Tanto é que o filósofo, ele não vai criar para si um certo autoritarismo do pensamento, ou seja, ele não vai tornar o pensamento dele dogmático. Tanto é que você, por exemplo, você pode fazer críticas a todos os filósofos. Abre-se a oportunidade de você criticar o pensamento. Foi o que aconteceu com Tales de Mileto, por exemplo, né, que é muito conhecido na matemática, né? Ele, por exemplo, acreditava que a origem de todas as coisas era a água. O seu discípulo discordou dele. Anaximandro, né, vai discordar de Tales de Mileto. O discípulo de Anaximandro vai discordar de Anaximandro. Anaximes, né, vai discordar de Anaximandro. Esse processo, né, de embate, né, que é possível através da liberdade, né, por exemplo, através da liberdade eu posso pensar, entendeu, racionalmente do meu jeito, você pode pensar racionalmente do seu jeito e, consequentemente, o confronto dessas ideias, né, a discussão entre as ideias é que vai, de certa forma, produzindo novos saberes, vai fazendo com que os saberes vão se transformem, né, e, consequentemente, eles se expandam, né? Essa liberdade é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. Consequentemente, a ciência só desenvolve, né, dentro dessas características. Ela precisa da liberdade para se desenvolver. Com autoritarismo ou com um pensamento dogmático, é impossível o desenvolvimento da ciência. Você tem o quê? Você tem anomalias, né, dentro do processo do desenvolvimento da ciência. Um exemplo, né? Principalmente na nossa contemporaneidade. Se a gente pensar, por exemplo, na Alemanha nazista, na União Soviética stalinista, ou mesmo, né, na Itália fascista, a gente vai ver um tipo de saber se desenvolvendo nesses países autoritários, né, com pensamentos autoritários, justamente um tipo de ciência meio que maléfica, meio que defeituosa, meio que uma pseudociência, na verdade. Se desenvolve uma pseudociência e não uma ciência de verdade. A eugenia, por exemplo, né? A eugenia, ela não nasce nem na Alemanha nazista, ela vai nascer, entendeu, na Inglaterra, tá? Ela vai nascer com Francis Galton, que é justamente sobrinho do Charles Darwin. O Charles Darwin, vocês sabem, ele é muito conhecido por ser o quê? Por ser por criar a teoria da evolução, né? E a teoria da evolução ela influencia muito, né? Influenciou muito a nossa contemporaneidade, a nossa modernidade e a nossa contemporaneidade. Mas o que acontece? O darwinismo, né, ele também vai influenciar outras concepções e essas concepções de um certo entendimento evolucionista dentro da própria sociedade. Ou seja, um certo darwinismo social vai surgir nessas concepções. Esse darwinismo social é que vai dar origem à teoria de raças, por exemplo, né? E a teoria das raças, que é justamente uma das concepções da eugenia, né? E Francis Galton é um dos caras que vão elaborar essas concepções. Ele vai chegar à conclusão de que existem o quê? Existem raças humanas superiores a outras raças humanas. E aí a gente vai ver o nascimento do racismo, né? Desse racismo que a gente tem na nossa contemporaneidade, onde o branco se acha superior ao negro, né? Que se acha superior ao índio, que se acha superior ao amarelo, né? O asiático, e por aí vai. Né? As teorias eugênicas, né, alinhadas a um certo darwinismo social, né, vão dar origem a essa teoria das raças. E aí, o que vai acontecer? Né? Muitos teóricos vão chegar à conclusão de que esse tipo de ciência é uma pseudociência, não é uma ciência. Que a teoria das raças, na verdade, ela é uma falsa ciência. É uma ciência criada, entendeu? Dentro de um contexto histórico, né, que
que leva em consideração a dominação, a violência, né, a dominação política, a violência política, econômica, social, cultural e outras questões. E não é uma ciência propriamente dita. Tá? Então, a gente tem esses problemas, e esses problemas, muitas vezes, eles de certa forma, eles vão se tornar muito mais complexos em países autoritários. Quando o darwinismo social e a eugenia chegam na Alemanha nazista, né, a Alemanha nazista vai desenvolver isso ao máximo, né, essas concepções racistas, raciais, né, ao ponto de criar os campos de concentração e exterminar aquelas raças consideradas inferiores, né? Ou seja, judeus, ciganos, né, os eslavos, as pessoas com deficiência física, né? Todas essas pessoas eram consideradas racialmente impuras, racialmente pessoas que não mereciam viver. É por isso que elas eram exterminadas nos campos de concentração. Então, veja, uma ciência, uma pseudociência que surge, dá suporte a uma estrutura dogmática dentro do Estado autoritário, como o Estado nazista alemão, e, consequentemente, a gente tem o quê? A gente tem uma catástrofe. Então, é muito importante a gente ter essa clareza e essa distinção entre o pensamento dogmático e a liberdade, né? A liberdade que dá a capacidade da ciência, uma ciência crítica, uma ciência racional, cujo pensamento racional ele direciona essa ciência, né? Reflexiva, florescer. É diferente do que ocorre, por exemplo, na Idade Média, né? Quando o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, o Johannes Kepler e o Isaac Newton começam a trilhar esses caminhos, né? Esses caminhos de uma liberdade de pensamento livre, né? Reflexivo e crítico. Tá? Que isso é de extrema importância, né? Se vocês forem pensar, né, na função do professor, né? O professor, principalmente vocês, futuros professores de ciências, né, e de ciências, né, matemática, física, química, né, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, vocês devem transmitir para os seus alunos essa concepção, a concepção de uma ciência livre, reflexiva e crítica. E somente esse tipo de ciência é que é uma ciência benéfica, é que pode produzir coisas benéficas para a gente, para a humanidade, né? Porque, senão, a gente vai cada vez mais trilhar um caminho de uma ciência que não traz bons frutos, que, na verdade, vai culminar em catástrofes. E catástrofes é o que a gente mais tem na história relacionado ao desenvolvimento da ciência técnica, dessa ciência tecnológica, cada vez mais uma ciência aplicada, e aplicada, né, de uma forma, vamos dizer assim, muito controversa, né? Uma forma muito controversa, trágica e horripilante. Principalmente se a gente pensar na Primeira Guerra Mundial, pensar na Segunda Guerra Mundial, pensar na bomba atômica, as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Se a gente for parar para pensar nos campos de concentração, na guerra química que surge na Primeira Guerra Mundial, e que se desenvolve e é aplicada até nos dias de hoje, né? Na guerra da Síria, ali que está ocorrendo ainda hoje, né? Uma guerra civil na Síria, o gás foi utilizado, né? É uma arma biológica, foi utilizado contra os rebeldes sírios pelo presidente Bashar al-Assad, né? Então a gente vê ainda a aplicabilidade técnica dessa ciência, que pode sim trazer algo muito catastrófico para a humanidade. Hoje, né, a potência que nós temos na construção de armas de destruição em massa, elas são tão grandes que a gente tem já a capacidade de exterminar toda a vida no planeta, né? Tanta bomba atômica que tanto os russos, como os Estados Unidos, como os chineses e outros países mais possuem, já possuímos a capacidade de destruir a Terra bem umas 50 vezes, se a gente parar para brincar. Né? Então, esses problemas que a gente tem que levar em consideração. Né? Uma ciência livre, reflexiva e crítica é necessária para justamente a gente saber que tipo de conhecimento a gente está desenvolvendo e que tipo de aplicabilidade técnica esse conhecimento pode servir à humanidade ou não. Tá? Então, isso é muito importante. E aí a gente tem que enfrentar os dogmatismos e o pensamento dogmático justamente para a gente coibir essa realidade, para que essa realidade, né, ela não venha levar a humanidade à extinção propriamente dita, né, a um caos, né,
que é um caos que nós já vivemos. Se a gente parar para pensar na poluição dos rios, dos mares, dos solos, do ar, né? Os agrotóxicos, né, que nós desenvolvemos, né? Toda essa realidade social que a gente vive, se a gente parar para pensar em tudo isso, a gente já criou um mundo quase que inabitável, né? Destruição das florestas, das matas, a extinção cada vez mais dos seres vivos do planeta, das espécies vivas do planeta, né? Então essa realidade é uma realidade que a gente vive, né? E é uma realidade que a ciência, de certa forma, contribui para isso, quando ela é aplicada de forma errônea, quando ela é aplicada de forma má. Então a gente tem que ter essa concepção, né, de sempre pensar a ciência, né, que é muito boa, trouxe muitas coisas boas para a gente, mas também, quando ela é utilizada de forma errada, ela provoca catástrofes, entendeu? Dizima, né, a vida, e não só a vida humana, como a vida do planeta, né? Então, isso é muito importante. Então, esse pensamento, né, liberal, esse pensamento libertário, é que vai fazer com que o pensamento racional nasça na Grécia Antiga, e é ele também que vai contribuir para que a revolução científica dos séculos XV, XVI e XVII ocorra, de fato. Tá? É a liberdade, ou na verdade, um certo espaço de liberdade que começa a existir na Idade Média, e vocês sabem, né, que o pensamento dogmático ele foi um pensamento que dominou grande parte da Idade Média. Por quê? Porque a Igreja Católica controlava esse tipo de pensamento. A Igreja Católica foi uma das grandes responsáveis, né, por manter vivo, né, e por controlar o conhecimento através do dogmatismo que ela impunha, né, as pessoas, né, que ela obrigava as pessoas, né, ou seja, ou você acreditava na palavra de Deus, ou você acreditava no que os padres da igreja estavam dizendo, ou você ia ser queimado na fogueira. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Giordano Bruno, né? Giordano Bruno começou a discordar da física da igreja. Giordano Bruno começou a discordar das concepções da igreja. Foi parar na fogueira. Lutero também fez isso, né? Lutero, né, com a reforma protestante, quase que foi parar na fogueira. Escapou pelo triz. Por quê? Porque os príncipes alemães defenderam ele, tá? Por causa dos seus próprios interesses, né? Que eles também queriam se livrar da igreja, defenderam Lutero, Lutero escapa da fogueira. Mas o destino de Lutero, Lutero foi excomungado, como vocês sabem, eu acho que sabem, né? Se não, eu indico para que vocês assistam um filme do Lutero, é um filme muito interessante. Por quê? Porque a reforma protestante, né, o mercantilismo, né, o renascimento, né, todas essas transformações que ocorrem entre os séculos XIV, XV e XVI vão contribuir para a Revolução Científica. Né? A própria reforma protestante, ela é um marco nesse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque ela lutou pela liberdade. Né? Lutero, ele lutava pela liberdade de professar a própria fé, ou seja, de professar a fé que ele acreditava. Né? Ou seja, se libertar dos dogmas da igreja. Né? Dogmas que impunham determinadas concepções que o próprio Lutero, quando leu a Bíblia, ele viu que não era aquilo. Tá? Então, Lutero, ele né, tem uma participação muito importante. Não porque ele ajudou ou contribuiu com o desenvolvimento da matemática ou da física, não, mas porque ele lutou e contribuiu para o desenvolvimento ou pela concepção libertária do pensamento. Né? O pensamento libertário religioso, ou seja, se livrar de determinados dogmas da igreja. E aquilo influencia outros pensadores, e os outros pensadores vão aplicar isso em outros campos, em outras áreas, como na área da ciência, por exemplo. Né? O que Maquiavel, o que Nicolau Copérnico vai fazer? Nicolau Copérnico vai questionar o modelo físico ou o modelo cosmológico defendido pela igreja. Que modelo cosmológico era esse? O modelo geocêntrico. Esse modelo ele foi construído por quem? Por Aristóteles e Ptolomeu. Tá? E a igreja corroborava com esse modelo, por quê? Porque a igreja tinha, nas passagens da Bíblia, algumas informações que davam credibilidade a Aristóteles e a Ptolomeu. Né? Tem uma passagem lá em Josué, no livro de Josué, quando os hebreus estão combatendo lá os povos cananitas, né, em Canaã, que a passagem diz que Deus parou o sol. Né? A passagem se refere, né, a um momento, se refere
a um fenômeno físico, né, se refere a um fenômeno físico, que o sol para. Aí vejo, né, para que o dia se prolongue, para que os hebreus pudessem ganhar a guerra, né, na claridade, né, e, consequentemente, vencerem lá as batalhas. Mas aí vejo, se a Bíblia diz que o sol, que Deus parou o sol, né, na interpretação dos padres da igreja, quem é que está se movendo? É a terra ou o sol? De acordo com a passagem, quem se move é o sol, porque Deus parou o sol. Porque senão estava escrito, né? Deus parou a terra, né? Não estava dessa forma. Então, se acreditava, né, nesse modelo geocêntrico, se acreditava que a Terra era o quê? Era estacionária, que a Terra era imóvel, que a Terra era, além de ser imóvel e estacionária, ainda era o centro do universo. Ou seja, todos os outros órbites celestes, né, todos os outros errantes, né, eles circulavam ou orbitavam ao redor da Terra. A Terra era o grande centro. Por quê? Porque a Terra era a perfeição de Deus. A Terra foi criada por Deus. E, consequentemente, essa interpretação ela se tornou uma interpretação inquestionável dentro da igreja, na Idade Média. Quem questionasse essa concepção ia parar na fogueira. Entendeu? Quem questionasse essa concepção ia ser levado perante ao tribunal da Inquisição, como aconteceu com Galileu Galilei. Tá? Então, vejam, essas concepções, né, que a gente tem, de um lado, um pensamento dogmático, que não contribui para o desenvolvimento da ciência, que, na verdade, prejudica o desenvolvimento da ciência, e, por um outro lado, a gente precisa de uma liberdade de pensamento, uma liberdade de pensamento reflexiva e crítica, livre, para que a ciência possa se desenvolver. Sem esse tipo de concepção, a ciência não se desenvolve. Tá? Fica difícil, ou surgem anomalias de um certo tipo de conhecimento, como uma pseudociência, como a eugenia, né? Que foi o caso que eu citei um pouco mais adiante para vocês, tá? Então, isso é muito complicado. A gente precisa frisar, entendeu? E perceber que para se fazer ciência é preciso liberdade, é preciso reflexão crítica, tá? Sem isso a gente não tem ciência, tá? Se o governo, se a religião, se a economia interferem nesses processos, a gente deixa de ter uma ciência livre. A gente deixa de ter uma ciência que possa trazer benefícios para a humanidade. Se a gente faz ciência por causa de dinheiro, se a gente faz ciência porque é de direita ou de esquerda, se a gente faz ciência porque é cristão ou é muçulmano, a gente cria alguns problemas no desenvolvimento da ciência. Surgem anomalias, surgem pseudociências, surgem pensamentos dogmáticos. Tá? Então a ciência ela precisa ser, entendeu, libertária. Né? Karl Popper, né? A gente vai frisar isso um pouco mais adiante, né? Que é um dos principais teóricos mais contemporâneos da filosofia da ciência. Contemporâneo assim, né? Ele morre em 1994, mas ele é muito mais próximo da gente, né? Então ele frisava essas concepções. Paul Feyerabend também frisava essas concepções. Sem uma sociedade livre, é impossível a gente produzir ciência. É impossível a gente produzir conhecimento, e um conhecimento cada vez mais benéfico ao homem, à humanidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, gente, já são 8h55, eu já falei demais. Eu vou abrir aqui uns 10, 15 minutos para que vocês, caso tenham algumas dúvidas, eu nem falei tudo que eu queria falar, mas vai dar certo. Não se preocupe, não, na próxima quinta ou na próxima terça, né, a gente se encontra novamente. Eu queria saber, além do Israel, porque eu estou vendo aqui, Alcimar, tu participou do nosso encontro na terça? Alcimar, me ouvindo? Podem responder pelo chat, por favor, viu? Oi, tu participou do encontro na terça, Alcimar? Eu acho que não, né? Eu sei que o Israel estava lá, entrei, mas precisei sair, sim, certo, né? A Paloma, eu não sei se Paloma, tu participou do encontro, porque na verdade o que acontece, né? Quando eu não fiz isso agora nesse primeiro momento, mas na próxima quinta ou na próxima terça, né? Na quinta, na verdade, eu vou verificar quantos alunos já participaram do encontro na terça passada, porque aí eu não fico me repetindo. Nas quintas fica melhor para mim, o Alcimar disse, né? Porque aí o que acontece? Eu repeti algumas coisas, né, do nosso encontro terça-feira, né? Que era justamente essa questão, entendeu? Propriamente do pensamento libertário e do pensamento dogmático. Eu repeti algumas questões, né?
Eu acho que eu repeti muita coisa, né? Entrou agora porque terminou a aula de pré-cálculo, Israel. Mas o Israel, tu participou da aula da terça, né? Então tu pegou, acho que muita coisa que a gente já falou aqui hoje. Beleza, ok. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, como tem muita... Eu pensei, né, que as pessoas que fossem entrar hoje fossem aquelas, ou a grande maioria, fossem aquelas que não puderam entrar na terça-feira. Mas então não tem problema. Quando ocorrer assim, eu acho que eu vou dar prosseguimento e a gente vai falar sobre outro assunto, né, para a gente não ficar muito repetitivo, né? Porque, vou me repetir, eu falo na terça e falo na quinta praticamente as mesmas coisas. Se bem que mudou um pouquinho hoje, mas praticamente falei quase as mesmas coisas. Aí eu vou fazer o seguinte, na próxima terça-feira eu já falei que eu vou trabalhar a questão da revolução científica, vou falar sobre os modelos, né? A gente vai tratar propriamente dos modelos geocêntrico e do modelo heliocêntrico, e vai se aprofundar cada vez mais no pensamento de Galileu, né? Johannes Kepler, né? Nicolau Copérnico, Galileu, Johannes Kepler, e vai trazer também algumas contribuições do Francis Bacon, do René Descartes, do John Locke, porque o que acontece? Uma das marcas, né, do conhecimento ou da ciência moderna é justamente o método que vai nascer, o novo método que vai nascer com a Revolução Científica. Esse método que vai sair de uma ciência contemplativa, que era uma ciência característica do mundo grego, né, que se desenvolveu no mundo grego. Por mais que no mundo grego antigo a gente tenha também uma ciência prática, mas o mundo moderno, a revolução científica do mundo moderno, ela vai ser o quê? Vai ser uma ciência prática, não uma ciência contemplativa. Ela vai ser uma ciência marcada pela experimentação, tá? E é justamente essa experimentação, essa observação que vai dar, entendeu, as características principais, né, da revolução científica moderna e que marca a nossa ciência até os dias atuais. Somos modernos, somos contemporâneos, porque continuamos a praticar uma ciência que, de certa forma, se parece com a ciência que Newton praticou no século XVII, ou que Galileu Galilei praticou no século XVI. Uma ciência que precisa de testes, precisa de experimentação, né? Existe teoria, existe os processos, as hipóteses, mas se precisa-se da observação e precisa-se da experimentação. E também uma ciência matematizável, cada vez mais a importância da matemática ela vai tomando conta, né, desses processos de desenvolvimento científico, principalmente na física, né? E a gente vai ter um alinhamento muito forte entre matemática e física. E isso marca, né, essa ciência moderna e essa ciência contemporânea. Bem, gente, deixa eu só ver aqui, eu acho que tem umas questões aqui, entendeu? Deixa eu, se não, agora, tá. Então, gente, me digam, vocês têm alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque agora deu 9 horas, né? E como a nossa aula é das 8 às 9, eu abro a oportunidade para que vocês possam, caso aqui tenha alguma questão, Israel não, Alcimar alguma questão de imediato, né, porque questões que possam surgir a posteriori, vocês podem anotar, a gente tira a dúvida na próxima aula. Paloma, alguma questão, entendeu? Que vocês queiram debater, queiram acrescentar na nossa discussão, tá? Essas discussões são discussões muito, muito importantes, né, para a formação de vocês, né, como futuros professores, né, e a gente pode aproveitar esse momento, né, justamente para fazer, para ampliar o debate, né? Não, professor, estou conseguindo compreender, ok. Assistam as videoaulas, leiam os textos, tá? Porque é muito importante para que vocês possam afixar isso melhor, possam apreender essas questões da melhor maneira possível. Leninha, se você tem alguma dúvida, tá? Se tiver alguma questão, a Tayane saiu, né? Mas se vocês tiverem... E outra, né? No Moodle, o Moodle também pode oportunizar para que vocês, aqueles que tenham algumas dúvidas, né, a gente pode tirar. É muito importante a gente conversar, porque algumas confusões podem surgir, né? Eu vi lá na Moodle, né? Eu acho que foi a colega de vocês, acho que Maria das Graças, né? Quando eu fiz uma pergunta sobre a importância do Francis Bacon para o método científico, ela acabou respondendo de forma muito confusa, né? E colocou
que o Francis Bacon tinha contribuído para desenvolver as teorias da lei da inércia, né, sobre as questões de força e movimento. Francis Bacon não fez absolutamente nada disso, né? A grande importância de Francis Bacon para a ciência moderna, ou para a contribuição do pensamento científico moderno, é na área da metodologia científica, ou seja, da construção de um novo método, né? Francis Bacon defendia que o método que deveria ser construído pela nova ciência deveria ser um método empírico e um método experimental baseado ou tendo como base a indução, né, observação para a construção do conhecimento. Então, o Francis Bacon ele não traz nenhuma contribuição ao desenvolvimento de leis físicas ou leis matemáticas para que a gente possa entender, né, aquelas transformações daquele período histórico. Quem vai fazer isso? É Galileu Galilei, é Johannes Kepler, é Isaac Newton. Tá? O René Descartes ele já tem uma contribuição na área da matemática, mas o Francis Bacon não. Nem o Francis Bacon, nem o John Locke. Né? Eles contribuem muito mais para o desenvolvimento do método, né? Esse método empírico, ou, né, porque são ingleses, né, são conhecidos como empiristas, né, são os empiristas ingleses, e eles defendem essa concepção, contribuíram para o desenvolvimento do método, mas não das teorias, né? Teorias físicas, teorias matemáticas vão aparecer com Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton. O próprio Nicolau Copérnico, né, a contribuição dele é mais com base na teoria propriamente, né? Mas ele não faz testes, ele não faz cálculos, né? Ele não teve esse insight que o Galileu Galilei teve. Né? Por exemplo, o Galileu Galilei vai construir um telescópio. Né? É um insight que ele, como cientista, vai ter. O Nicolau Copérnico não fez isso. Né? Então, são essas diferenças que a gente vai discutir na próxima aula ou nos nossos próximos encontros. Bem, gente, eu vou encerrar a gravação aqui, entendeu? A gente já concluiu essa aula de hoje e eu agradeço a participação de todos. Valeu e muito obrigado e uma boa noite para todo mundo.